Olá, sejam todos bem-vindos ao Prosa Verso e Vinho, nesta live de prosa com a autora. E quem vai estar conosco aqui conversando, comigo e com vocês, é a Kélida Antônia Casimiro. Ela que já esteve aqui no Prosa Verso e Vinho em outras oportunidades, tanto em entrevistas quanto nós aqui do Prosa Verso e Vinho, fazendo a apresentação e analisando as suas obras. Então hoje a gente vai dar continuidade nessa conversa que se iniciou há muito tempo. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, além da conversa de hoje, fica aqui o convite para que vocês possam procurar aqui nos nossos vídeos as nossas conversas, os nossos encontros e assim por diante, tá? Já vi que a Kélida está aqui presente, mas antes de chamar ela, eu gostaria, na verdade, de fazer uma breve apresentação, de forma rápida, até porque nós vamos estar falando das suas obras, Então, quando a gente fala de suas obras, a gente está falando aqui, na verdade, de mais de 10 livros, 11, 12, e com certeza tem muita coisa vindo aí, Porque enquanto nós achamos que ela está indo, ela já está voltando com novidades. E é isso que a gente vai ver se consegue tirar dela aqui, essas novidades, o que vem pela frente. Sejam todos bem-vindos, a Mônica está aqui, o Ivo está aqui. Então vamos lá. Antes de mais nada, Kélida Antônia Casimiro é tutora de algumas espécies de psitacídeos e tem um amor enorme por eles. Mora em Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. É professora e escritora. Possui pós-graduação em Educação Ambiental, em Contação de História e Musicalização na Educação Infantil, em Língua Portuguesa, Redação e Oratória, em Segurança e Saúde no Trabalho, em Novas Tecnologias do Ensino de Matemática e especialização em Matemática, Ela que é graduada em Matemática e Pedagogia. Atualmente é professora pela Secretaria do Estado de Educação, e pela Prefeitura Municipal de Barra Mansa. E possui diversas obras, diversos livros, alguns em parcerias com algumas editoras e outros, de forma independente. Então, vou chamá-la, E antes de mais nada, só dizer que Kélida também faz um trabalho muito interessante com entrevistas com pessoas relacionadas à área da literatura, a esse universo aí da escrita, E às quintas-feiras e eventualmente aos sábados, ela tem aí as suas conversas, então, no seu diálogo literário em ação. Então fica aqui também a dica para que vocês possam acompanhar as entrevistas que ela faz com os convidados, com os escritores, que a gente sempre tem muito a aprender. Tá, joia? Então, vou fazer agora o convite para a Kélida. Vamos lá. Vamos que eu quero conversar com ela. Pela presença de vocês, que o Instagram esteja conosco. Vamos ver. Só um minutinho, agora sim. Boa noite. Boa noite, Kélida. Tudo bom? Tudo jóia? Você está me vendo? Tô te vendo, tô te vendo, tô te ouvindo. Que maravilha, que Ah, maravilha. Eu não estou te vendo, mas estou te ouvindo perfeitamente, Olha, eu tô tá? com sorte então, hein? Porque eu tenho visto e ouvido. E às vezes a pessoa que eu tô entrevistando não me vê, mas eu tô vendo bem, ouvindo, tá ótimo. Não, maravilha, maravilha. Vai dar tudo certo. Eu já estou usando aqui o nosso tradicional plano B, que a gente normalmente utiliza. Mas você tocou na questão das entrevistas, que você também às vezes vê ou não vê, enfim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você prefere entrevistar ou ser entrevistada? Ah, eu, eu acho assim, tem um equilíbrio. Os dois, às vezes, tem momentos que é meio difícil e ao mesmo tempo também não é, entendeu? Assim, vamos dizer. Todos os dois a gente fica com um pouco de ansiedade, daquele frio na barriga, dá um certo nervosismo antes, né? Sim, sim, eu confesso, eu fico nervosa sempre, sempre.
Independente se eu estou aqui, né, no papel de mediadora e de entrevistadora, ou se eu sou a convidada, sempre. Isso já é normal. Normal, também concordo. Mas vamos lá, Kelly. A gente tem muita coisa para falar, né? Espero que você também, né, esteja com o seu coração aberto, né, para falar também o que que você anda aprontando por aí, o que que tem aí de projetos a caminho, mas nós vamos deixar mais para o final, tá? Vamos deixar para o final para que a gente possa ir aquecendo aí o nosso público, tá? Tá De- certo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro da sua correria, você está conseguindo ler alguma coisa atualmente? Algum livro? O que que você está lendo? Você falou tudo, eu tô numa correria mesmo, né? A minha carga horária aumentou ainda também, porque, vamos dizer assim, o nosso chefe maior lá decidiu que quer aumentar a carga horária do professor e tá uma certa dificuldade lá onde eu trabalho. O pessoal não está aceitando, e aí estamos num mês de processo de verificar se vai ficar, se não vai. Então, também tumultuado. Então, além disso, desse trabalho, toda essa correria, eu tenho tentado ler. Eu tô lendo o livro, gente, me fugiu o nome, que é de contos, né? Uhum. Da. Ai, gente, como é que é o nome? Eu comecei a ler o livro, que é do clube que é o clube da leitura nosso aí, que eu Ah, da esqueci. Cleonice? Isso, da Cleonice, que é Ah, o de entendi. contos, né? Eu li o do Anjo também. Eu tô atrasada porque o que que aconteceu? O meu notebook deu um problema. E eu não estou conseguindo, o som dele não está funcionando legal e eu tenho que acessar pelo Zoom, né? Mas aí eu vou ver se essa última semana, que é daqui 15 dias, se eu consigo, pelo menos no último, entrar. Mas eu tô lendo, esse é o que eu tô lendo. Eu só esqueci o nome, mas é de contos o livro. Não, não, eu confundi, porque o da Cleonice também está no nosso clube, né? Ele é o nosso livro número 5 depois do seu, É com que a gente H vai o estar. nome dela, né? Na verdade, talvez você esteja lendo esse que nós estamos trabalhando, que é o da Ellen Ellero, Ellen, é. que é o Quase Íntimos. Isso, eu só lembrava do nome dela com H. Eu sou péssima para nome, gente. Eu tô Mas depois eu te muito. dou um toque que dá para você acompanhar pelo celular também, tá? Depois eu te dou um toque aí Ah, para você ótimo, que puder estar conosco aí, rindo e se divertindo, porque sempre ótimo. não tem roteiro, né? A gente nunca sabe para que lado vai virar as conversas. Mas vamos lá, vamos lá. Você está tomando alguma coisa? Tô, tô aqui com a minha canequinha aqui. Deixa eu mostrar para você a minha caneca aqui, ó, bonitinha. Já vou ver ela, já vou ver. É do Diálogo Literário em Ação. Ai, que chique! Eu E, conheci a sua caneca antiga. e do outro É. lado sou eu e o Andy. Ele era para ser o último, mas não foi. Ah, chegou mais alguém? Depois dele, sim, agora não. Agora chega, Chega. né? Então, vamos lá fazer. Tô vendo sua caneca lá, tá linda a caneca, viu? Olha, um brinde, né, para que você tenha sempre muita saúde, muita disposição, para que você possa sempre estar nos surpreendendo com as suas obras, né, e sempre tendo muitos e muitos leitores, tá? Muito sucesso para você, Kélida. Obrigada. Você sabe que eu adoro essa abertura, né, que eu fico esperando para tomar o golinho. O meu aqui É, é não, água. é água, É água. mas tá valendo, tá valendo. Então, você disse que está tentando ler dentro do possível, né? E a Isso. outra pergunta que eu sempre quis fazer para você é se você lê diversos livros ao mesmo tempo ou você é fiel a um livro e vai até o final, quando você lê. Olha, normalmente eu costumo ler uns 2 livros, às vezes. Mais do que isso, não. Uhum, Mas eu costumo ler uns 2 livros. entendi. É que Eu às tô vezes lendo um, vou lendo o outro. são temáticas às vezes diferentes e às vezes um vai, né, puxando meio que não deixa a gente parar aquele, mas aí às vezes aquele outro também tá interessante, a gente vai vai se dividindo aí, né? Exatamente, verdade. Então, Kélida, a gente já falou diversas vezes aqui, né, dos seus livros mais antigos, né, mais antigos entre aspas, porque você começou oficialmente com seu primeiro livro em 2022, né? Isso.
Se você tiver com ele aí e quiser mostrar, tá? Eu tô com os outros aqui, também O posso meu vir a xodó mostrar. aqui, né? E aí a pergunta que não quer calar, esse primeiro livro, ele ainda é o seu preferido ou algum já veio e conquistou parte do seu coração? Não, todos eles eu gosto de todos. Todos os meus livros eu tenho um carinho muito especial, até porque os personagens, né? Com exceção assim, do Contos que Contam, mas os outros todos têm personagens que são, né, uma das minhas aves e tudo mais, né? Embora Uhum. lá no Contos e Contos, se a pessoa lê bem, ela vai sentir uma referência a alguma ave ali especial ali naquele meio deles também. Que assim, eu acabo colocando dentro de todos os meus livros essa paixão que eu tenho que é pelas aves. Mas Exato. esse daqui é porque foi o mais difícil, foi aquele momento que eu tive que tomar uma certa coragem, né, para poder, que estava o meu texto pronto, e eu não, eu fiz várias pesquisas, né? Quando você começa assim, você pesquisa tanto, você lê tanto. Eu cheguei a Uhum. ler tanta coisa assim que eu fiquei até perdida no meio de tantas coisas que eu li. Mas aí eu falei assim, não, eu vou. Aí eu mandei para umas 5 editoras, se eu não me engano, mandei para 5. E assim, todas as 5 me mandaram uma proposta, me responderam. Uhum. E aí, no caso, eu fechei com a dialética. A dialética também, vamos mostrar os livros da dialética para a gente ir passando então por editoras até a gente chegar no seu momento de autor independente, pode Pode ser? ser. Então, Vamos lá. vamos lá. Qual que Esse é o aqui foi, próximo? esse aqui foi o segundo, As Calopsitas em O Dia a Dia de Ninja de Capoeira. Esse Uhum. livro aqui eu sou apaixonada por ele também, né, como todos, porque ele mostra o dia a dia deles ali, como que você tem que ter um carinho, né, por eles. Esse daqui, as calopsitas em Cadê o Capoeira? Né, esses dias até eu contei para uma das minhas turmas, né? E a pergunta deles para mim foi a seguinte, quando eu mostro lá atrás, no final do livro, que sou eu, né, com eles, e a Uhum. pergunta deles para mim foi uma: se isso aconteceu com capoeira? E assim, não, o capoeira não fugiu para o mundo, né? Não saiu para o mundo, mas o capoeira ele abre a portinha do viveiro dele, o viveiro dele é até bem grande, mas ele levanta aquela portinha e ele passa. Tanto é que eu tenho que colocar um imã ali para dar uma seguradinha que ele não consegue. E ele assim, ele saía no caso, né? E aí quando eu Uhum. chegava, mas ele ficava dentro do cômodo ali, a janela com tela e tudo mais, então ele não tinha como ir para fora, né? E quando eu Sim. chegava, eu olhava dentro do viveiro, o amiguinho tava ali, o ninja, e eu falava, cadê o capoeira? Aí tinha que sair procurando capoeira, né? Que o Entendi. capoeira ainda se escondia ainda. E Entendi. da Ah, editora Dialética também, é o Contos que Conto. sim. São esses quatro, que foi pela editora Dialética. Esse daqui, só recapitulando, vai ser o nosso livro de número 4 no Clube de Leituras, né? Aqui do Prosa Verso e Vinho. E este livro, na verdade, assim, bom, vamos terminar, daí a gente volta a falar sobre essa sua trajetória de faixa etária, né? Uhum. Porque você está abrindo o leque. E aí depois eu quero te fazer uma pergunta. Vamos então para a Azinha, né? Para o Assim, selo Ases da literatura. as- o primeiro Nazinha foi esse, o Humano e o Papagaio Fumaça. E o segundo da Azinha foi Papagaio em Fumaça e o Racismo. Uhum, São esses os dois, né? sim. E é muito interessante porque quando eles veem que o Fumaça é esse fofinho aqui, gente, o pessoal fica apaixonado por ele, né? Sim. Ele é muito fofo, ele é muito fofo. E você traz, na verdade, eu lembro que a gente apresentou, né, o papagaio em fumaça e o racismo, e você Isso, traz, né, aborda a temática de forma muito interessante, né? isso. E aqui Citando até a você traz lei, né? isso, exatamente, exatamente. E aqui você até traz um número grande de personagens, né? Que em alguns momentos, alguns livros, você ali fica em torno de 5, contando com pai, com mãe, né? Uns amiguinhos mais próximos do protagonista. Mas aqui você já explora um pouquinho mais, né? Esse universo aí dos personagens. Isso. Aí Editora Viseu? pode ser. Eu gosto
gosto muito desse livro aqui, de Palavras Bicadas, Rimas e Penas, Dom Poemas, né? Porque cada poema que eu coloquei, vou no Andy de novo, né? O Andy está na minha caneca. E o Andy está aqui, né? Mostrando aqui toda a belezura dele aqui. E é interessante que eu começo com ele, né? Jandaias. Ele que era para ter sido o último. E depois ele ainda né, veio mais alguns ainda, né? Uhum. É legal a gente mostrar aqui, porque aqui você traz a imagem deles, né? Tô mostrando um aqui de forma aleatória que eu abri, que é a Mag, né? É o Magui. É o Magui, né? É. Isso. E para que a gente possa conhecer, porque você vem prestigiando, homenageando, né, algumas espécies, conseguiu prestigiar todas aquelas que você tem ou não? Ainda não. Ainda não foram todas, não. Na última vez você falou que estava com uns 30, é isso mesmo? Isso. Tô com 27 agora. São 27. 27. É. Quanto- Uma outra pergunta curiosa, né? Porque você fala sempre nos seus livros sobre esse cuidado, essa atenção de levar para o veterinário, de ter alimentação balanceada para eles. Qual que é o investimento que você tem mensal para tê-los? Qual que é o. O o valor mais ou menos que você tem, que é seu fixo para comida, eventualmente uma consulta. Natasha, olha só. O que eu costumo fazer? Eu, eu vou te dizer em quilos, porque assim, em valores, Uhum. eu não foco muito no valor financeiro ali, não, porque eu já sei que eu vou ter que. Eu tenho duas matrículas, então eu já sei que uma toda eu vou me dedicar ao gasto com eles, e a outra é a minha sobrevivência, entendeu? Então é mais ou Entendi. menos assim que eu faço, né? E aí, assim, eu tento quando eu consigo deixar uma reserva, porque veterinário, às vezes, dependendo do tratamento que você vai precisar fazer, pode ter um custo mais alto, né? Então, o que que Uhum. acontece? Aí eu tento deixar essa reserva. Aí, quando vem os gastos que você precisa, extras ali e tudo mais, você não consegue fazer essa reserva. Mas é basicamente isso. Eu deixo de uma matrícula para cuidar deles e a outra para eu me manter, vamos dizer assim, né? Porque eles dão despesa. Certo. E de comida, você tem aí mais ou menos quantos pacotes você compra? Porque são variados, né? Não é só um tipo, né? Por conta Não, das espécies, né? são variados. É a Tem a PP13, que é para. É PP13. Eu posso estar trocando o número. Tem a M13, que é para o papagaio, né? Uhum. Tem a PP, tem a de calopsita mesmo. Eu trabalho muito com. Eu gosto muito de uma determinada marca, porque eu acho que ela tem uma certa qualidade. Eu não vou falar porque senão fica chato, né? Mas, assim, eu gosto bem dela porque ela é premium, né? Então, assim prêmio, super prêmio, né? Acho que ela é até super prêmio mesmo. Então, assim, ela tem uma qualidade boa. E Uhum. quando eu usei uma outra marca, o David teve um problema de fígado. Até o bico dele cresceu um pouco além. Eu tive que levar na veterinária para ela fazer um procedimento nele, que teve que fazer um cortezinho no bico, porque ele cresceu além do normal. Aí ele teve que tomar uma medicação. Isso porque a ração extrusada dele estava um pouquinho com nutrientes um pouquinho alto. E aí eu fiquei com a outra marca porque ficou mais adequado, ele voltou ao normal, ele estabilizou. E aí tem esse processo. Eu tenho a Rosinha, Uhum. que ela tem um probleminha de obesidade, né? Então eu preciso comprar uma ração extrusada light para ela, que ela não gosta de fazer exercício, eu nem posso falar nada, né? Porque ela gosta de voar na minha cabeça. Aí ela fica aqui na minha cabeça e eu que tenho que andar. Aí adianta de quê? De nada, Sim. né? Então assim, mas eu compro pacote de 5 quilos da ração para as calopsitas, aí eu compro uns dois no mês. Eu compro Nossa. de 10 quilos para os papagaios, pro papagaio, né? Que aí entra o papagaio, a cacatua, já vai na mesma linha ali, entendeu? Uhum. E tem a que é para ringneck, né? Que aí o mustache também faz o uso dela. E aí essa eu também compro, ela é o pacote de 6 quilos. Entendi, entendi. E tem a Muito bem. Xaninha.
Essa daí a gente vai falar mais pro final, porque ela vai ser a nossa protagonista mais pra frente aí, é isso? Isso mesmo. Tá no Quero forno. estar no forno. Olha que coisa boa. Olha, eu não sei não, você não está traindo as suas aves, né? Agora fazendo um livro para Xena, né? Não, de jeito nenhum. Tanto é que aparece dois anjinhos lá. Então tá. Bom, então a gente viu até então. Aí tá faltando a menina Rosa e a Cacatua, é isso, né? Que daí Isso. agora é de forma independente, né? O primeiro independente que eu publiquei foi o Susto, e o Uhum, segundo foi a Menina Rosa e a Cacatua. entendi. Deixa eu só responder uma pergunta um questionamento do Ivo, que o Ivo falou que fica espelhado mesmo. De fato, né? A gente não consegue inverter a câmera, né? É, Então, às vezes, eu até apresento as imagens pelo tablet, e no tablet eu viro a imagem. Se vocês observarem, quando eu uso o tablet, né? Eu consigo fazer isso, mas quando a gente está com o livro, né, em mãos, realmente a gente não consegue fazer isso. Esse livro aqui, tanto a Menina Rosa e a Cacatua, assim como o Susto, e esse último, né, que a gente, que foi feito aqui no Prosa Verso e Vinho, uma apresentação e análise da Andressa em literatura de cordel, né? São livros que isso. você tomou à frente e publicou-os de forma independente, né? Isso. E esse Essa, também é a minha primeira ave. São os quatro ah, independentes. tá, tem a primeira ave também, que é uma homenagem que você fez para sua irmã, não é? Isso. Certo. Esse material aqui, ele é aquela impressão que vem direto da Uclep? Isso, é. O selinho aqui, né? Você coloca lá o arquivo e quando as pessoas adquirem, é feita a impressão sob demanda. E Isso. aí é esse material que é entregue, porque é muito bom. É, não é esse material. Eles têm uma Uhum. qualidade muito boa, né? Aham. Você faz na Câmara Brasileira o ISBN, então eu tenho Uhum. também o código de barra deles, só que o que acontece? Se eu deixo o código de barras também da Daí- Câmara, sobrepõe, tá vendo? Dá uma sobreposição. Então eu deixei sem o código de barra e deixei só com esse aqui, porque eu vi que fez uma sobreposição. Aí já no segundo que eu mandei fazer, já fiz a correção, Mas esse para ficar segundo código perfeitinho. é o código da Uclep? Não. Esse maior aqui não chega a ser o código deles, é o próprio código mesmo do ISBN que a gente faz na Câmara Brasileira. Mas o que acontece? Eles colocam dentro desse, vamos Ah, dizer assim, do do espaço. espaço deles, eles colocam grande. E quando é o da Câmara é menorzinho. Ó, Uhum. É mais discreto. Aqui é, eu tenho que tem ele é as mais. duas, ó. Aí sobrepõe, não fica tão Uhum. legal, né? Depois que a gente vê o resultado, não ficou tão. Aí eu optei por deixar um só, porque é a mesma coisa, né? Não tem Uhum. problema nenhum, então não vai fazer diferença no caso. Exato, exato. Ó, e eu tô com uma personagem aqui, ó, que a Adri Artes deu vida para ela, ó. É bem Já vou, esse aqui, ó, bem característica. já vou já vou ver que aqui vai para mim, aqui atrás um pouquinho. Tá. É a Andressa bonitinha, que toda elegante. Inclusive, ela está aqui conosco, né? Tá, A Adriarte, né? Isso. isso, Adriarte Bonecas, que é a Tá Adriana. aqui. Que Talento lindo, eu tô vendo incrível. agora. Tô vendo aqui agora. Que lindo esse trabalho, né? Eu admiro muito. Eu sou mais do crochê, do crochê não, do tricô, né? As minhas blusas de frio, de lã, sou eu que faço. Mas partir para algo assim, às vezes menorzinho, eu já não, né? Acho Eu difícil. já sou aquela pessoa que encomenda. Praticidade, é a mulher moderna, né? Eu não tenho essa destreza, essa coisa, não tenho esse talento, não. Então vamos lá. Você quer falar de algum livro especial? Porque eu tenho algumas curiosidades em relação a Andressa em literatura de cordel. O que que você quer abordar? Fica à vontade, pode perguntar. Porque esse daqui,
Então, deixa eu antes só fazer uma pergunta em relação, né? A gente acabou conhecendo um pouquinho aqui, né? Praticamente todas as suas obras, e a gente percebe a sua mudança, né, de faixa etária, tá? Porque às vezes o escritor, ele não só de faixa etária, como público também, né? Porque você começou com o infantil, aí você foi para o infanto, né? Pro juvenil ali, a faixa de 12, né? 10, 12, 13. E aí você começa a ir também atingir o público adulto com seu livro de poesia, né? O livro de contos também já pega essa vertente aí. Essa transição, né? Ela foi programada, é isso mesmo? Ou foi acontecendo naturalmente por conta do processo criativo que você, à medida que foi estudando, você foi vendo que você também poderia, às vezes, se aventurar em novas oportunidades? Foi acontecendo naturalmente, eu não programei. é, Até quando eu escrevi o conto, eu escrevi. Acho que o primeiro conto que eu escrevi foi o Theo da Casa Mal Assombrada. E foi muito interessante. Quando eu escrevi, eu fiquei um tempão escrevendo. E aí o que, que aconteceu? Eu estava fazendo aquele bloco de notas do celular. E eu Uhum. cochilei. E nisso que eu cochilei, eu apaguei. Eu não sei o que, que eu fiz, eu apaguei todo o meu arquivo. E isso era 1 hora da manhã já, e eu acordei de novo. E eu falei assim, não, não dá. Aí o que, que eu fiz? Eu reescrevi ele todo novamente. Entendi. Porque eu falei assim, não vou perder a ideia dele. Porque se você Uhum. não escreve na hora, você perde a ideia. O que eu sempre faço? Eu sempre faço algumas anotações. Mas só que ele me veio uma ideia muito, né, direta. Então eu quis concluir aquele assunto ali. Porque tem Uhum. coisas que eu faço anotações para eu desenvolver depois. Mas ele eu já tinha construído toda aquela história ali na minha mente. Né? E foi assim, foi naturalmente, não foi nada programado ou esquematizado. Foi seguindo o Certo. fluxo. Foi seguindo o fluxo, né? Acho que o segredo é esse, né? É seguir o fluxo. Porque às vezes a gente está mais para uma temática, né? Está mais pensando em uma abordagem, às vezes, para um determinado público, mas não quer dizer que às vezes venha, né? Surgem ideias. Eu acho que é exatamente isso, seguir o fluxo. Você gosta. Qual que é. Se a gente fosse colocar assim como mais difícil, para que público seria às vezes uma atenção maior que você tem que ter, já que você agora, né, diferente, eu não trabalho com a literatura infantil, mas você agora tem essa visão geral e qual seria esse público talvez não exigente, porque eu sei que as crianças são exigentes, né? Até mais que os adultos. Mas enquanto escritora, qual é o público que te exige mais atenção? Olha, eu acho que você é um pouco. Eu acho que eu me cobro mais do que o público até. Sabe aquela coisa de você verificar, você fazer uma revisão, fazer uma segunda revisão e você se cobrar muito aquilo ali? Eu acho que eu me cobro mais até que o próprio público. Mas, assim, eu acho ainda que, vamos dizer, para eu escrever um romance, aí eu já acho que está um pouquinho mais complicado, né? Não que eu não vá escrever, eu vou. Mas voltado para aventura, para um outro aspecto, né? Mas sim. E aí eu acho que aí sim um público mais. Eu acho que vamos dizer assim, é um pouco mais difícil pelo desenvolvimento em questão, né? Entendi. Você falou numa palavra que me chamou a atenção, que eu até não tinha notado aqui numa das perguntas, mas daí agora eu vou fazer, então, já que você falou de aventura, né, e tudo mais, qual é o estilo de gênero que te agrada? Que é aquele assim, esse é o que eu gosto de ler. Então, eu gosto de livro de mistério, né? Eu Uhum. gosto as histórias de Sherlock Holmes, eu, né, achei fascinante. O, a história, o último que a gente leu, que é do Arquibaldi, né? Tem um Sim, o outro, Lord Lord Archibald. Arquibaldi. É. Eu achei fantástico, gostei muito. Tudo bem que ela ficou me devendo a aparição do Sherlock Holmes, mas tudo bem, né? Muito divertido. Então, eu gosto do gênero quando traz esse mistério, essa parte.
eu gosto do romance, gosto também, mas eu gosto da ficção científica, eu gosto também de ler. Fantasia eu gosto, mas é uma fantasia não tão, como que eu posso dizer, não tão fantástica, só no nível da fantasia, não precisa, né? Mas eu acho também, de repente, conhecer, tem alguns gêneros que a gente também precisa conhecer, que a gente vai aprendendo com eles também, né? A gente vai Sim. gostando, e é nesse sentido. Uhum. Agora eu tenho lido assim, vários gêneros diferentes, então eu tenho até gostado de outros gêneros, até do que eu gostava antes. Né? Agora eu gosto até mais de romance também, estou lendo mais romance. E era um gênero que eu não costumava assim, ler muito, romance romântico, né? Uhum. Agora o romance, né, voltado para mistério, para aventura. E assim eu vou Entendi. descobrindo vários caminhos também na parte da leitura, estou conhecendo vários escritores aí também, então é bacana. Sim, é legal porque a gente vai abrindo as portas, né, para o nosso imaginário também, para a gente às vezes ver, né, de que forma a gente pode trazer para nossa escrita, né, e no seu caso dentro, né, porque, por exemplo, nesse livro da Andressa em Literatura de Cordel, você traz, né, o cordel, né, para dentro da sua obra e não deixa de lado em relação ao amor que você tem com as suas aves, né? Que eles Isso, estão, de certa forma, eles estão aqui. Isso eu achei maravilhoso. E eu já vi você falando que você, na verdade, estudou bastante, né, para estudei. você desenvolver esse livro aqui, porque ele já está numa faixa etária que precisa ter um pouquinho mais de informação, né? Sim, Não é mais aquela faixa etária do lúdico, né? Mas apesar que todos os seus livros, né, se a gente for parar para olhar, todos você traz, né, a esse olhar em relação às informações que estão aqui dentro, né? O cuidado, a preocupação, né? Sempre o envolvimento da família junto, né? A gente nunca vê as crianças sozinhas. Então, você sempre tem esse cuidado, né? Isso é muito legal. E aqui você, de fato, nos apresenta, né, um pouquinho do que é a literatura de cordel, né? Ou seja, você introduz para a gente de uma maneira tão interessante que a gente se apaixona, né, não só pelo seu livro, né, pela forma como você vem nos apresentando, pelos personagens, mas pela literatura de cordel que muitas vezes está tão distante de muitos, né? exatamente. Eu, por exemplo, na minha formação, na minha passagem pela escola como aluna, vamos dizer assim, eu não vi cordel. Eu fui ver cordel depois da minha formação. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente estar trabalhando com os alunos a literatura de cordel. Hoje, a literatura de cordel faz parte da BNCC. Então, lá tem as habilidades que você pode estar desenvolvendo e tudo mais com as crianças. Então, eu acho que isso é fundamental. E o que acontece? Pelo fato até de que eu sou professora, né, parece que isso está na alma da gente, né, está impregnado ali até. Então, na maioria dos meus livros, né, que eu acabo, eu até tento dar vamos dizer assim, uma florida, uma coisa mais leve, mas eu acabo ensinando alguma coisa. Então, eu falei assim, vou colocar a professora Lígia para ensinar de uma vez, né? Já que eu, já que eu tenho essa coisa de estar ensinando, né? Que é a Uhum. métrica, né? E de Sim, uma maneira bem simples, no livro eu venho falando sobre o que é a métrica, e aí eu até falo ali da sextilha, da septilha e tudo mais, e eu falo para vocês que, sim, a literatura de cordel, ela não é simples, né? Porque você tem que ter uma métrica para fazer. Então, ela não é tão fácil assim de você chegar e você escrever, vou escrever um cordel. Não é. A gente tem que sentar, Assim, tem pessoas que têm facilidade, que cresceram ouvindo cordel, cresceram lendo cordel, mas no meu caso que não, eu uhum. realmente tive que estudar bastante, pesquisar, entender, me aprofundar em tudo mais. E assim, que eu consigo fazer é a quadra de 7 versos e a cestilha também de 7 versos. Lá, cetilha, oitava, décima, são para os cordelistas mesmo e tudo mais, né? Porque Sim. não é que você não seja capaz, até mas é mais difícil, né? É mais complexo, né?
Eu trabalho naquela linha do chá-chá-chá, né? Que aí você vai, o X, com o X você faz o, vamos dizer assim, o A aqui, com o A você faz a combinação ali da rima, né? Aham. Então, é mais fácil para você entender aquilo ali, né? E eu peguei aqui, dentro das coisas que eu gosto, eu escrevi sobre as penas, eu escrevi sobre as Uhum. calopsitas, eu podia ter pego outro, eu escrevi também sobre a matemática, que é uma coisa também que eu gosto também. Então, assim, é uma maneira de você tá mostrando que a gente pode estar trabalhando de uma maneira bem dinâmica. E eu quis também fazer uma homenagem a um aluno que ele é um PCD, que ele tem né? E ele é um cadeirante, e ele Uhum. enfrenta vários desafios, mas ele é sempre bem-humorado, para mostrar esse lado. Eu realmente tenho um aluno meu, que ele é cadeirante, tá? Eu tenho um aluno meu, ele não chama Lucas, no caso, né? E Uhum. assim, eu já dei aula também para um outro aluno e que ele era, e assim, que ele era nessa linha, sabe aquela pessoa divertida, aquela pessoa alegre. Esse que foi meu aluno já tem uns 4 ou 5 anos que ele foi meu aluno e eu me lembro muito dele. E ele era assim, uma pessoa muito para cima, né? E então, assim, e todos os alunos gostavam dele, queriam ajudar e tudo mais. Esse outro pessoal também ajuda, mas ele tem outras situações também ali, não, outras, como que eu vou dizer? Ele tem outros problemas além desse também. Além dessa situação, ele tem uma outra situação, né? E então, precisa de todo o apoio dos amigos, dos colegas, precisa entender que a escola tem que ter um preparo, tem que ter a rampa de acesso, porque Uhum. eles se locomovem bem, né, Sim, na medida do possível, na cadeira dele e tudo mais, mas eles vão para todos os lugares, desde que seja dados a eles o quê? Acessibilidade. E é isso que exato. falta, né? Uhum. Se a gente for ver, Exato. não são todas as escolas que têm rampa, Não, porque o trabalho tem, né? não são, infelizmente não são, né? Exatamente. É, aqui dentro da sua carta, aqui da ficha catalográfica, a gente tem um nome em especial, que é da Júlia Oliveira, né? Conta pra gente como que você conheceu ela e o papel da Júlia dentro dessa obra. Então, ela eu conheci primeiro foi eu vi no Instagram uma moça que faz cordel personalizado. Aí eu mandei uma mensagem para ela. Ela falou para mim que ela não fazia revisão, correção e tudo mais. Aí ela me mandou o contato de um cordelista, e Uhum. aí eu conversei com ele. Aí ele falou para mim que ele não estava fazendo também, mas me passou o contato dela. E aí eu conversei com ela e ela, fez a revisão para mim. Porque o cordel ele precisa de uma outra revisão. Tem a revisão normal, a revisão geral, né, que é feita, Uhum. mas o cordel precisa da revisão de um cordelista, né, de uma pessoa que é. E ela tem mestrado, tem doutorado, ela é dessa área toda aí mesmo. Ah, Ela tem um grande que estudo legal. sobre cordéis. Que legal. Temos pergunta aqui e interação aqui de quem está conosco, né? O Ivo pergunta, ele pergunta para as duas, mas eu vou perguntar só para você. O que é mais difícil? Escrever um livro, publicar ou vendê-lo? Olha, escrever um livro, publicar ou vender. Aí eu acho que o mais difícil é vender. Para mim, o mais difícil ainda é vender. Eu, É. eu assim, igual eu falava, se você tem que fazer uma live, quando eu, né, publiquei esse meu primeiro livro aqui, nossa, foi muito difícil. Mas aí depois você vai vencendo esses desafios. Até por isso que quando eu faço a live com as outras pessoas, eu gosto de fazer até para ajudar. Porque eu lembro de mim lá atrás ali, né? Que não tem tanto Uhum. tempo assim, mas foi um caminho que você vai seguindo ali, vencendo os obstáculos. Porque eu sempre tive muita Exato. vergonha assim, de falar assim, né? Então era mais difícil. Exato. E a gente tenta, dentro do possível, eu sei que os seus livros estão na Amazon, né? Estão também nos sites de cada editora, né? Você Isso. também tem alguns, provavelmente tem alguns também aí que você possa, às vezes, vender.
direto para quem queira, né? Mas realmente eu acho que essa parte do vender, que é o que o Leandro também diz aqui, né? O Leandro Costa, né? Que é vender. É o mais difícil, né? Porque às vezes não é só o publicar no Instagram, não é só o publicar, às vezes, né? Nessas outras vitrines que a gente tem, né? Como é que eu posso dizer? A gente também precisa falar sobre ele, né? Porque não é só escrever e tá pronto. Agora a gente tem que fazer de uma forma com que as pessoas conheçam o que está dentro do livro, né? Aguce, né? Essa curiosidade de conhecer, porque às vezes a capa, ela, às vezes ela pode jogar a favor, quanto jogar contra, né? É, Então, não é só esperar que a capa vai fazer o papel dela, não. É que nem uma vitrine de loja, ela só chama atenção, né? Mas o vendedor é quem faz a outra parte da venda. Então, quem aqui no nosso caso faz a outra parte da venda é o autor, né? Que vai falar, que vai explicar. Então, de fato, né, a gente, querendo ou não, tem que ter essa veia de vendedor aí, né? é. Eu não tenho muito, não, mas a gente vai tentando, a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo, com certeza. A Regina pergunta aqui quem fez as ilustrações. Elas todas têm um estilo muito parecido. Fala dessa Mariana Silva. parceria que você tem aí com a Mariana. Essa aqui, Mariana Silva que fez as ilustrações da maioria dos meus livros, com exceção desses dois aqui, ó, que foi Darumei. Esses dois aqui Uhum. foi Darumei que fez a ilustração. Que é Os da Anitta, né? outros, né, foi a Mariana Silva. Legal. Esse momento de passar o seu texto para a ilustração, para o profissional que vai. Só para me tirar uma curiosidade, você, além do seu texto, você tem que descrever o Sim, cenário? É sim. isso mesmo? É. Daí o meu texto, por exemplo, fica escrito de preto, aí aonde vai entrar uma ilustração eu escrevo de azul, normalmente eu faço isso, e ali eu Uhum. descrevo como que eu quero, as características do personagem, é, o cenário ali, como que deve ser, né? Igual, por exemplo, que eu vou estar fazendo com ela nós estamos aqui em maio, junho, mais ou menos junho a gente vai começar um projeto aí, né? E aí Adoro. nesse projeto até eu vou mandar umas fotos para ela também para poder se inspirar, né? E dentro dali eu fiz a minha escrevi como que eu queria. Uhum. A única personagem que eu não descrevi como que eu queria foi a Cacau. A Cacau eu deixei ela como sendo, não sei se o pessoal lembra, mas eu dizia que ela é uma menina muito bonita, alegre, simpática, nem gorda, nem magra, nem alta, nem baixa, com 10 anos de idade. Então ela eu disse assim que ela seria assim, mas mas tinha a minha foto, né? E Aham. aí todo mundo disse que a Cacau é muito parecida comigo, né? Sim, é muito parecido. Muito parecida, né? Então eu já aceitei que eu e a Cacau é minha criança interior aqui, deve ser. Sou eu Não pode pequena. negar que ela é sua filha, amiga. Pois é, Iana. E o que é legal é que você traz tanto protagonistas femininas, né, meninas, quanto meninos, né? Você acaba, de certa forma, prestigiando, né, o seu público de uma maneira Sim, geral. E isso é legal, porque eles se identificam, né, muito com isso. sim, e é interessante que esse livro, né, Hum. teve uma pessoa que fez uma. Aliás, teve um aluno meu que ele falou assim para mim: Ô tia, o Juca é você, menina. Eu ri. Até quando é um menino, eles colocam que sou eu. Eu falei assim: tio, o Juca é você, menino. É sua versão menino? Ele é um menino, ele era do quarto ano até, né? E eu achei muito Aham. interessante a colocação dele, a inteligência, né? A associação que ele fez, né? Sim. Eu falei assim, você achou? Ele falou assim, eu achei, tio, o papagaio é seu. Ué, então,
E a menina Rosa e a Cacatua, ela serviu, quem que teve alguma inspiração de alguma criança conhecida, às vezes uma sobrinha, enfim, teve ou não? Então, eu já tive uma aluna, né, que ela gostava muito de uma determinada cor, né, e ela gostava daquela cor ali, só que especificamente o motivo do porquê que ela gostava daquela cor eu não sabia. Mas tinha uma outra que ela vivia andando com uma cartinha, um pedacinho de papel, que o pai dela passava tanto tempo fora e só vinha de tanto em tanto tempo. E ele tinha deixado essa cartinha com ela e ela andava com aquilo ali. Então, digamos assim que eu fiz uma junção, Uhum. né? E eu tive uma outra aluna também que perdeu a mãe muito cedo também. E aí ela estava morando com os avós, e aí eu falei assim, gente, né, de repente me deu uma inspiração. E a minha inspiração também foi a Rosinha, Ah, Rosinha, que é entendi. a Cacatua Gala, que é essa figura que conquista corações aqui, ó. Daí que já vai aparecer para mim. Porque naquele, já vou ver, aquele outro livro que você diz a minha primeira ave, você. Ah, que lindo, agora eu tô vendo a A Rosinha ali. Rosinha, né? Ela é muito fofa, ela é muito fofa. O outro livro que você tem em homenagem à sua irmã, né? Das poucas vezes que eu vi assim a sua irmã, a Mônica, que sempre está prestigiando e sempre está postando e repostando, e que tem até um Insta muito bonito, o Insta dela, né? Outro dia eu estava olhando, né, o Insta dela, e enfim, na capa da minha primeira ave, então tá bem parecida, seria isso mesmo? Seria a Mônica pequena, porque eu não tô com a foto dela aqui, mas eu mandei a foto da minha irmã para ela. Eu descrevi também como que era o meu pai, né? Uhum, E ficou bem parecido mesmo, o casal, né? Que no caso só tinha ela no caso, né? uhum. Ah, não tinha os outros dois irmãos Não, ainda? não. Eu e meu irmão a gente não existia. Ainda não, Só era assim. só minha irmã. Ah, tá. E você é a caçula ou é do Eu meio? sou a caçula, Eu também. Ai, nós somos as melhores, né? né? Pois é, aí, ó, temos isso em comum. Exato. Bom, e vamos então, a gente falou então dos seus livros, a gente percebe também, né, a diferença de formato deles, né? Até porque por conta da, da faixa etária, né? A gente entende que houve essa mudança e tudo mais. Então, o único talvez que tenha saído um pouquinho é talvez o susto, porque ele ficou quadradinho, ok, mas ele ficou menor em relação aos outros primeiros, né? Ah, não, na verdade o que saiu, mas não, é o mesmo. É o Ah, mesmo formato, é 20 por eu que 20. estava eu que estava com a ideia de que ele era pequeno. Não, ele saiu no mesmo formato mesmo, é padronizado, então. Pensei que tinha fugido. Mas daí você acaba entrando, então, nos formatos mais retangulares, né? Atingindo Isso. aí um público já do quem está entrando na adolescência e tudo mais, para que a gente possa conversar, então, agora sobre esse daqui, ó. Né? Como que foi a construção desses contos? Você já tinha em mente, assim, eu quero fazer um livro de contos e estava se programando, ou os contos foram nascendo e aí você achou, já tem uma quantidade X, posso fazer um livro? O que que aconteceu? Como eu comecei a participar de antologias, né? Uhum, E as antologias elas te limitam a escrever de tanto, vamos dizer assim, 2.500 caracteres no máximo, às vezes é 3.500, às vezes você pode ir um pouco mais. E aí, como eu uhum, participei de algumas antologias, escrevendo conto, ou escrevendo uma poesia, eu aprendi também, né, toda a estrutura do conto também, né? Eu dei uma estudada, eu estudei bastante tempo sobre contos também. aham, E, e aí eu comecei a escrever contos que eu queria um dia, de repente, postar ou não, mas eu comecei a escrever. uhum, Aí eu fui escrevendo, e aí quando eu tinha assim, uns 4 contos, eu falei assim, nossa, então eu vou continuar. Né? Quem sabe, né? Mais para frente eu publico um livro de contos. Aí depois eu continuei. Mas eu não vou assim ficar me cobrando, eu vou escrever os contos à medida que vamos dizer assim, surgindo uma ideia.
Aí quando eu vou para o meu trabalho, eu passo em frente a uma. É porque eu tenho que pegar, vamos dizer assim, a estrada, né? Para poder chegar nesse meu trabalho. E quando você sobe um lugar, tem um lugar assim meio. Sabe aqueles lugares meio assim, estranhos, né? Meio que você passa? E tem um casarão lá, umas árvores assim, e aquilo ali me deu uma ideia. E foi onde eu pensei no. Até o último conto meu, que é do espantalho lá, que ele aparece, né? E foi mais ou menos nesse sentido. Fui tendo ideias e fui escrevendo. E aí no Sim. final eu queria. Aí eu tinha assim, devo ter escrito uns 8, aí eu falei assim, ah não, mas para ficar legal, eu acho que o livro precisa ter 10 contos, né? Porque eu tinha lido um livro que tinha 3 contos, que eu estava vendo de Uhum. outros autores, como que eles faziam. Cheguei a ler um outro livro que tinha 5 contos, mas o que eu gostei mais mesmo, não, acho que foi o que eu vi com 10 contos, se eu não me engano, que foi o da Kátia, que eu li, eu gostei muito do livro da Kátia. Acho que o A livro dela tem 10 deriva. contos. A A deriva. Deriva, é. Uhum. E ele me inspirou a eu deixar o meu livro com mais ou menos uns 10 contos. Eu não tenho certeza se tem 10, mas eu vou contar aqui para Tem, te falar. tem. Já contei. Tem 10 Tem 10, contos. não é? É. Então, foi ele que me inspirou a deixar o meu livro com 10 contos também. Eu, Eu eu falei assim, ia. olha, Diga. eu achei assim, poxa, ficou bacana, não ficou cansativo, ficou um livro divertido dela, né? Eu achei muito bonito. Tem aqui mais ou menos umas 88 páginas e com uns 10 contos, e acho que o meu também ficou. O meu tem o quê? Ih, Kátia, olha, 80 e. Ih, Kátia, olha só, tá vendo? 89 páginas, tá vendo? Eu gostei da sua ideia dos 10 contos, ó, tá vendo? Foi aí que eu. Eu ia te perguntar, na verdade, se você tem alguma superstição com números, porque eu particularmente gosto de números pares. Eu não gosto de números ímpares. Não, eu não tenho não, mas olha só, quando você vai fazer o livro infantil e tudo mais, são múltiplos de 4. Ela me explicou que normalmente os livros ilustrados e tudo mais, você trabalha com múltiplos de 4. Então você tem sorte, vai no número par, não vai estar no número ímpar. Mas sempre eu acho que é número par, porque nos que eu tenho também trabalhado, eles sempre meio que fazem o cálculo para 8 ou 16, que é a dobra, E né, isso para poder. são os múltiplos de 4. Então eles Uhum. trabalham com esses Cadernos múltiplos. que eles É, falam, né? É. exatamente. Aí tem que Esse do ser. poço, esse do poço da sabedoria é muito legal. É, então, na casa dos meus avós, né, É. tinha um poço. Tinha um poço lá, e depois, né, que eles faleceram, bastante tempo depois, a minha mãe, né, mas o meu pai, eles mandaram aterrar. Mas tinha Uhum. o poço, não que ele fosse assim todo igualzinho tá aí, mas, Sim, né, sim. E é um livro muito divertido, né? Só recapitulando, a Mariana Silva também foi a ilustradora e aqui ela vem com uma característica bem diferente em relação, né, aos livros mais infantil, mas a parceria continua nesse aqui. E é o livro que a gente vai ler, número 4, né, dentro da nossa programação do Clube de Leitura. Então, isso, quem quiser, na verdade, conhecer aí, ler com a gente, conversar e tudo, né? A gente vai estar divulgando nos próximos dias a próxima arte, e daí, na sequência, a gente divulga a sua arte aqui também, tá? Bom, o que eu ia ver com você? Vamos ver o que a gente tem de novidade aí. bom, Fala um pouquinho do que a está vindo. novidade mais próxima é porque eu ainda não tenho, né? Ele está lá no forno ainda na editora, mas é Uhum. uma gata chamada Xena. Eu já tenho até o bonequinho dela aqui, ó. Eu vi em algumas fotos já que você já está aí com a sua protagonista aí pertinho, né? E eu me diverti quando você começou a divulgar você e ela também, né? Já promovendo, né, a sua protagonista.
Ficou muito linda a capa. Ficou, Muito linda. né? E tem o. Deixa eu ver a parte de trás aqui para você ver, ó. Peraí, deixa eu abrir Uhum. aqui de novo que saiu. E a parte de Ah, trás é o rabinho dela. Demora um ah, pouquinho de chegar aí. demora um pouquinho, mas bacana, bacana. O que que a Mônica está dizendo? Contos que Contam é um dos meus queridinhos, muito divertido. Exatamente, né? Assim, todos os livros da Kélida são muito interessantes, mas esse aqui, a Kélida nos surpreende, né? É interessante ver esse outro lado da Kélida e depois a gente vai conhecendo ainda mais, né? Criando certa intimidade, né? E vendo da onde que vem, né? Que, como ela disse, dos romances com mais suspense, né? Essa paixão pelo Sherlock Holmes, né? A gente Ah, eu vai sempre gostei, muito. Eu nunca li um livro alguma história, eu sei assim por cima só do Sherlock Holmes, né? Agatha Christie nunca foi meu forte, eu sempre fui mais pro outro lado, né? Na verdade, eu fui rebelde por muito tempo, agora que eu tô voltando, né, para esse lado. Eu Mas eu sempre, tenho. eu, Diga. eu sempre gostei muito também do Malbataan, que é o professor Júlio César de Mello e Souza, que ele Hum, é conhecido, o livro mais conhecido dele é O Homem que Calculava. Ele hum, usava esse codinome, ele é brasileiro, mas ele postava como Malbataan, alguns falam Malbataan, ah, né? E ah. o pessoal achava que ele era estrangeiro e tudo mais. Depois que ele se revelou brasileiro. Mas os livros dele são incríveis, porque tem vários números, vários livros, né? Os números governam os números governam o mundo. Tem vários livros, tem livros de contos dele. Então tem muitas histórias também fascinantes aí que ele pega, ele faz você não conseguir parar de ler, porque ele pega uma página já conectando a outra. Ele faz muito isso. Ele tem essa mágica aí para poder fazer essa leitura. Ah, legal. Até porque, de fato, ele não está mentindo, né? Os números governam o mundo, né? Eles, Sim, pois é, ele querendo tem ou toda a não, razão. né? Querendo ou não. Acho que a Kátia colocou aqui em um momento que ela também é a caçula, se eu não me engano. É, a Adriarte disse que ela amou fazer a Xena, e eu tenho Isso. certeza, Olinda. porque ficou muito lindo, né? Ficou muito lindinho. E aí a gente já então sabe que é um dos seus próximos livros que você vai estar então trabalhando, né? Tá no forninho. Isso. É, Então, o bom, livro da China vai ser lançado na Bienal, no dia 14, no sábado, meio-dia. você vai O estar livro lá? da China. Eu Você vou vai estar estar lá. lá. Dia A Vaninha vai 14. também. Oi? A Vaninha vai estar no Rio de Janeiro também. É mesmo, tem que ver que dia que ela vai estar lá. Quem sabe não no sábado, dia 14, né? A gente teria essa sorte, olha. E a Andressa vai comigo para Resende no dia 6. A Andressa vai estar comigo em Resende. Ai, meu Deus do céu. Dia 6, de 9 às 13 horas na FLIR, que é uma feira literária que vai ter em Resende. Então nós vamos estar juntos lá, eu e a Ah, Andressa. que maravilha, que maravilha. É, bom, vamos indo já. A gente ficaria aqui horas, né? Porque o que não falta é livro para falar, é assunto para falar e tudo mais, né? Mas, Sim. enfim, indique para a gente aí um outro livro nacional que passou por você, não necessariamente agora, mas que seja um livro nacional e que você diga, né, indique aí para mudar a vida, às vezes, das pessoas, seja para divertir, para entretenimento, ou às vezes um livro mais reflexivo também. Você se recorda? Olha, tem vários, mas olha, eu já tô com um aqui na mão, que é o da Cátia Pina aqui, ó. A Deriva. A Sensacional esse livro. Deriva. Eu Outro gosto da Deriva, muito bom. outro livro também que me deu uma mudada, que ele fica aqui comigo também, eu acho que tá ali. Eu acho que você tem ele aí também, se eu não achar o meu aqui, que ele fica aqui junto. Esse. Minha irmã pegou para mim, ó, tá vendo? Minha irmã sempre me ajudando, ó. Esse livro aqui eu achei sensacional, porque eu gostei muito de conhecer o caminho de Santiago. Eu achei muito bonito. Eu me senti naquele caminho quando você descrevia, eu me senti ali. Fora que a Daniela sempre com aquele chocolatinho também, né? Eu falei assim, né? Me identifiquei com o É, chocolate, olha.
Que bom. Então, assim, Fico feliz. o da Kátia tem vários contos, assim, muito interessantes, né? E Uhum. Um Caminho para Amar, que ele tem um romance, né? E ele é muito bom, ele é muito tranquilo. E eu gosto da maneira como você foi descrevendo tudo ali. Eu tô ansiosa para começar a leitura do 2, mas eu ainda não. Mas eu gosto de começar e eu gosto de seguir. Eu não gosto de ficar agarrada muito tempo, porque eu sou curiosa, eu gosto de saber o final, né? Então eu tenho que começar e eu tenho que terminar. Eu tô Exato. atolada, né? Uhum. Você me perguntou também sobre os projetos, né? Uhum. Então, vem um outro segundo sobre cordel, com essa Olha. personagem bonitinha aqui, né? Andressa, né? Uhum. Ela com os dois amigos dela, esses dois amigos aqui estarão ali. E ela Rebeca e o vem. Lucas. Só que o diferencial é que ela vai trazer um cordel só para divertir, sabe? Bem assim, bem doido, bem sem pé na cabeça. Porque Hum, fala mesmo ali que não sabe se a autora está delirando ou se é não sei o quê. Vai meio assim, é bem sem pé na cabeça o cordel. Mas é só para divertir, né? É entendi. só para brincar mesmo. Embora todo livro que eu escrevo vai trazer uma mensagem lá no início, já vem começar trazendo uma mensagem ali de ensinamento que sempre envolve a família, né? Que eu acho que isso é Uhum. importante. Uma Sim, com outra. certeza. Isso mesmo. E um outro projeto que eu estou trabalhando, que eu não sei se vai ser para esse ano, se for, vai ser mais para o final do ano, é de crônicas. Olha, Aí vem crônica por aí, tem umas crônicas por aí. mas você já está construindo elas. Então, elas já estão construídas, vamos dizer Ó. assim, já estão selecionadas, já estão. Só falta agora. É que eu gosto do livro com ilustração também, né? Uhum. Então, eu vou começar um projeto agora. Primeiro, eu vou fechar a parte do cordel. Aí, depois que fechar esse, aí lá pro final do ano, talvez novembro, porque é uma coisa que demora, você tem que fazer um negócio devagar, né? Aí Uhum. eu começo essa outra parte. E até dá tempo para trabalhar o livro, né? Porque não adianta você lançar assim muito próximo um do outro, porque você ainda não teve nem oportunidade, né, de explorar o potencial daquele primeiro, né? Para que você possa daí dar continuidade. Que a gente não pode, às vezes, é ficar muito tempo sem a publicação, né? Porque às vezes a pessoa que teve o contato com a obra, ela espera, né, essa continuação, ela espera, às vezes, né, ver o que, que mais você vai estar trazendo, né? Então, esse talvez seja o nosso compromisso com o leitor, né? A gente, pelo menos uma vez por semestre, ou uma vez por ano, porque daí depende de cada um, né? Porque às vezes o romance, por ser uma narrativa longa, né, é diferente, às vezes, de um livro, uma coletânea de contos, de crônica, que você consegue, né, construir ele mais rápido. Não que ele seja mais fácil, apenas mais rápido, né? Porque eu acredito que seja também difícil, porque você lida com vários assuntos, vários personagens, e aí você tem que ter aquele momento de mergulhar. Bom, eu tô nesse universo agora, daí você vira, né? E entra no outro, na outra crônica, é um outro universo, né? Então, Exatamente. Eu já fui cobrada numa coisa, eu já fui cobrada em relação a eles aqui. Me perguntaram se vem mais outro dele, né? Já me ah, cobraram. Eu falei, vem, para ano que vem, para esse ano não tem como, né? Tem mais algumas histórias ainda para entrar com ninja com capoeira, porque o pessoal gostou tanto do ninja do capoeira que querem saber mais do ninja do capoeira. Tem mais história com ninja capoeira, mas é devagar. sim. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, ó. Depois de praticamente 10, 11 livros publicados, qual é o seu maior desafio? Vender Não, assim, eu digo em relação à temática a ser abordado. a Existe temática. a temática. Olha, eu gosto de temáticas que tragam alguma orientação e tudo mais, né? Uhum, Vamos dizer assim, eu tô escrevendo um livro que já tem um tempo, tô meio agarrada nele,
Porque qual que é a minha dificuldade? É colocar de uma maneira que vá passar uma mensagem, mas sem ele também ficar muito. Porque quando eu comecei a escrever ele ia ser mais no sentido informativo só. Sabe quando você faz algo informativo? E aí, no decorrer desse meu processo, eu já não quero fazer ele informativo, eu quero fazer ele de uma maneira mais acessível, onde tem um diálogo e tudo mais, sem tornar chato. Uhum. E a dificuldade, eu acho que é essa, você inserir cada tema de uma forma dinâmica, de uma forma interessante, de uma forma não cansativa e não maçante. Então, esse é o grande, é a grande dificuldade. Entendi. Sua irmã está dizendo aqui que está amando a live, né? Sempre muito divertida. A Regina deixou aqui um parabéns para nós, ela adorou a live. Sucesso na Bienal para você, querida, que é uma Muito experiência obrigada a incrível. todos. Eu ainda não sei se estarei presente esse ano, mas se for, né? A Regina disse que vai acompanhar aí pelo online, né? A divulgação aí de vocês. Eu para o Rio de Janeiro eu também não vou. Acredito que para esse ano eu não saia, né? Mas vou me programar para que o ano que vem eu possa, né, sair um pouco mais. Eu estou me reorganizando e, enfim. E aí, Kelly, eu queria ver com você o seguinte: antes de fazer uma pergunta final para você, você tem algum assunto aí que você gostaria de falar que, que a gente acabou não tocando no assunto? Acho que você perguntou tudo. A gente falou um pouquinho de cada coisa. Só agradecer mesmo a todos pela participação, pelo apoio de sempre aí. Meu muito obrigada. Pode fazer. É É porque a gente, na verdade, assim, né? Como eu disse, a gente já tem algumas conversas, algumas entrevistas, e a gente já focou, né, nesses primeiros livros. Então, fica aqui o convite de novo para quem quiser conhecer um pouquinho de cada um desses livros, né? Tem como ver alguns deles, a gente fez apresentação e análise aqui no Prosa Verso e Vinho, e outros a Kélida esteve aqui no momento em que estava trabalhando com eles, né? Hoje, atualmente, Kélida está trabalhando com, vamos dizer assim, com o livro de poemas, né? Com Isso. o livro da Andressa, né? Andressa em Literatura de Cordel, o livro de contos, que são os mais recentes, seriam isso? E a menina Rosa e a Cacatua? Isso. São esses mesmo. Acho que também minha primeira vez foi um dos últimos também. Uhum, entendi. Sim, É porque você tem bastante, né? Então tem que trabalhar um pouquinho de cada um sempre que possível, né? É, verdade. Às vezes eu nem estar postando um, postando outro. sim, Até eu me perco na ordem deles, eu tenho que parar e pensar se não foi esse, depois foi o outro. É. eu imagino, eu imagino. Eu tenho acompanhado suas lives, tenho adorado, né, o seu diálogo em ação. Eu tento sempre colocar o despertador para que eu possa, né, é, parar o que eu estou fazendo, porque às vezes a gente acaba, né, envolvido demais e perde o tempo. E sempre que dá, eu gosto de acompanhar, gosto de prestigiar, né, os autores e a conversa que você traz, porque a gente sempre aprende, né? E tanto é que eu gostaria de fazer uma última pergunta, então, para você. Fica à vontade. Normalmente é você quem faz essa pergunta para os seus Aí é a então eu revanche? vou te perguntar. Se você pudesse tomar um café com um escritor ou com uma escritora, quem seria ele ou ela? Interessante a pergunta. Depois eu vou acrescentar uma outra pergunta que é baseada no livro que eu estou escrevendo. É. Quem que seria? Uhum. Eu gostaria de tomar um café com. Você quer do presente e do passado, né? Não tem problema. Tanto faz, é quem Tanto você faz, né? gostaria. Quem eu gostaria de tomar um café? Deixa eu ver se eu me lembro quem que escreveu o livro. Tem um livro meu da infância, que é Um Cachorrinho para Cacau, que eu sempre gostei muito desse livro. Até esse nome Cacau eu escolhi da minha personagem, porque eu sempre gostei muito desse livro. E eu acho que o nome da autora era Tatiana, porque esse livro eu lia quando eu tinha 4 anos de idade, né? Logo que eu aprendi a ler, eu já fui lendo esse livro que meus pais me deram. Então, assim, esse livro para mim marcou muito.
E seria, se eu não me engano, é Tatiana. Tatiana, eu não me lembro o sobrenome. Eu gostaria de tomar um café com ela, porque aquele livro foi sensacional. E assim, o pai dela foi para comprar um cachorrinho e ele não soube escolher, ele comprou todos, vários cachorrinhos. Mas ele foi vários cachorrinhos mesmo. É. E foi muito interessante. Acho que a autora é Terezinha Cassandra. É porque a capa do livro está diferente. Mas acho que é Terezinha Cassandra o nome. Eu troquei tudo, né? Nome comigo não é nome, sou péssima. Acho que Eu você é gostaria melhor até do para que isso. perguntar como é que surgiu essa ideia, mas no final a Cacau ficou com um cachorrinho. O pai dela teve que doar a todos os outros, né? Porque a mãe, né? Já viu, né? A mãe colocou ele Sim. na linha ali, tudo certinho, e foi. Então foi assim um livro muito divertido, muito interessante. Eu não sei se a autora, né, vamos dizer assim, está entre nós ou não. Depois vou até pesquisar para eu saber. Uhum. Mas eu gostaria. E vamos dizer assim, eu gostaria de tomar um café com você, com a Kátia, com várias outras autoras que eu conheço, que a gente entrevista, que a gente não se conhece pessoalmente. Seria divertido, né? Seria, com certeza. A Seria divertido. Vaninha, Marcos também. Então seria Sim, bem interessante a gente estar conversando sobre os livros que a gente vai fazendo, os personagens e tudo mais. exato. Posso dizer para você que Vaninha e Marcos são de carne e osso, porque eu conheci eles. Eu peguei neles, eles são de verdade. De verdade, né? Você tem certeza disso, né? Não foi numa miragem nem nada, não, né? Exato. Mas vai surgir a oportunidade, com certeza, né? Verdade. Isso é uma das coisas boas da internet, das redes sociais, são as amizades que a gente vai criando no meio do nosso percurso, né? E sempre que possível, né, surgem essas oportunidades de poder de fato conhecer, né? Então, vamos sim Verdade. guardar que daqui a pouco a gente toma um café gostoso aí, tá bom? Ó, minha irmã achou a capa do livro. Um cachorrinho para Cacau. Um cachorrinho para Cacau. E quem que é a autora? A autora Terezinha Casa, alguma coisa. Passou na hora que eu me... Mas é Terezinha. Deixa eu abrir uma outra imagem. Terezinha Casa Santa. Ah, legal. Olha, a sua irmã vale ouro, hein? Tá? Vai. A Mônica é a sua produção aí, Isso, ela né? fica com os bastidores aqui, Os aí pega ali, vem bastidores. ver ali. Entendeu? Olha, querida, um beijo para você, tá? É sempre muito gostoso ter você aqui, conversar com você. Eu aprendo muito, né? Com todos que sentam aqui comigo, assim, né? E com você eu aprendo sempre mais, porque você está, no meu ponto de vista, sempre um passo à frente, né? E é muito legal saber que, por mais que você esteja de corrida, isso não é desculpa para você fazer o que você gosta. E eu vejo que a literatura, para você, é de fato aquilo que você gosta, que você está curtindo, que está sendo prazeroso, né? Que você constrói os seus livros, as suas histórias com muito carinho, né? Olhando todos os detalhes, não só do próprio enredo, mas de toda essa parte da produção. E esse resultado a gente percebe quando a gente, né, consegue ter o contato das suas obras, né? Esse cuidado que você tem de entregar essa experiência para o seu leitor, né? Do material com qualidade, com as histórias sempre passando mensagens, porque é isso que interessa para a gente, né? É a gente evoluir. E a gente só evolui quando a gente, de fato, tem, na verdade, algo a nos acrescentar. E isso é muito legal. Assim, eu olho muito para você pela sua versatilidade, né? Você trabalha com todos os públicos, você trabalha assim de uma forma brilhante, né? Então, eu gosto muito de conversar com você, gosto muito de seguir você pelo Instagram, de ver o que você anda aprontando. Obrigada por compartilhar aqui conosco, né, os projetos que estão vindo. E, enfim, é isso. Obrigada, viu, pelo seu carinho em dividir, em compartilhar aí um pouquinho de você com cada um de nós que vai assistir, que está assistindo, tá joia? Eu, eu gostaria de te agradecer, Natasha, agradecer a todos que ficaram aqui com a gente
né, que acompanharam, que vão assistir depois. Eu gostaria muito de agradecer. E eu gostaria também de falar o seguinte: se você tem vontade de fazer, faça. Uhum. Você quer começar a escrever? Comece. Não fica pensando, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Comece a escrever, escreve, vai estudando, porque a gente precisa estudar todos os dias, a gente precisa estudar a cada momento para a gente melhorar. Por quê? Você vai escrever, vai, mas você é o seu maior crítico, Uhum. né? A gente critica muito o nosso trabalho. Às vezes eu estou criticando meu trabalho, a minha irmã fala, para com isso, que já está bom. Às vezes fala para mim, ó, não está ruim. E às vezes você precisa ouvir, porque às vezes você quer uma coisa tão perfeita e não existe, né? A perfeição Uhum. hoje não existe. Então a gente não pode se cobrar tanto, mas também não pode deixar passar coisas pequenas. É o que eu sempre falo. O trabalho do revisor é sempre necessário. Então, se você é escritor, gente, pede para um revisor, porque é igual eu vejo muito quando você está postando seus contos, né? Eu acho muito interessante esse seu compartilhamento, porque se a gente observar bem, é uma experiência sua que você está compartilhando. Você Uhum. mostra ali que está riscado de vermelho, que você está arrumando alguma coisa ali. Né? Se você fez algumas postagens, você vê que eu observo ali. E assim, no meu também, no meu texto vem isso também. Eles dão aquele risquinho ali, base, e falam, melhor você trocar por isso, ou então se você quiser deixar Uhum. desse jeito, vê um jeito. Precisa, não é? Sim. Então, assim, é coisas que a gente precisa estar cada dia melhorando. E fico meu muito obrigado para você, para todos. Né? Um grande abraço e continue seguindo a gente, né, Natasha, que a gente vai compartilhando, né, os nossos acertos, os nossos erros. Eu gosto muito de compartilhar minhas aves também, né, junto comigo aqui o Pix. Agora ele está dormindo, né? Sim. Meu muito obrigada. Obrigada a você, obrigada a todos que estiveram conosco, né? Obrigada a Mônica, que está sempre aí, firme e forte, né? E, enfim, obrigada por essa oportunidade de conversar com você mais uma vez. Um beijão e Beijo. até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.